Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas, voltando a falar sobre animais, sobre a missão dos animais junto da nossa vida. No último vídeo nós falamos um pouquinho sobre a missão espiritual dos nossos animais, dos nossos cachorros, dos nossos gatos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece com eles quando eles morrem, o que acontece quando os nossos animais desencarnam. Olha lá, ó, no fundo do vídeo vocês estão vendo o Thor, que para variar está em cima da cama, né? Esqueça essa coisa de Thor lá fora com frio, porque não existe. Ele precisa ficar no aconchego de uma cama. Como eu falei no último vídeo, o que acontece? Os cachorros ficam muito parecidos com os donos. Então, como aqui em casa os meninos adoram, né, o aconchego de uma mantinha, de uma coberta, Curitiba é frio, então o Thor, curitibaninho, também ficou assim, friorento, adorando uma cama. Então, gente, vamos lá falar um pouquinho sobre o que acontece com os animais depois que morrem. Mas antes me responde, coloca aqui nos comentários, você tem algum pet? Você tem algum cachorro, algum gato em casa? Você já sentiu a dor de perder um desses animaizinhos? Por quê, gente? Porque, na verdade, eles passam a fazer parte da nossa família, não é? Como se fossem membros da família. E perder esses animaizinhos dói muito, só quem já passou por isso sabe. Graças a Deus, eu ainda não passei por isso, mas sei de minha irmã, de muitas pessoas próximas, o quanto sofreram quando eles partiram. Até porque, como eu falei no último vídeo, os cães, os gatos, eles têm uma missão espiritual. Eles vêm aqui como os nossos irmãos menores, como dizia Chico Xavier, os nossos anjos da guarda, como se fossem anjinhos da guarda mesmo, que vêm para nos trazer alegria, para nos trazer aconchego, para limpar a nossa energia, para fazer parte, para tornar a nossa vida muito mais leve. E você pode perceber que casa onde tem esses animaizinhos e que, lógico, são bem tratados, eles também retribuem com leveza e com amor. Não é mesmo? Mas agora eu queria te perguntar se você sabe, ou você imagina o que acontece quando os animais morrem. Bom, gente, segundo uma vertente, os animais simplesmente desaparecem. Morreram, acabaram. Ou seja, viram cinza porque eles não teriam alma, os animais. Segundo uma vertente de estudiosos que explica isso. Já para uma outra vertente, uma vertente mais espírita, uma vertente mais espiritualista, explica o seguinte, que os animais têm alma, sim, como nós, seres humanos, temos, tá? Os animais, eles são seres em evolução. Eles também estão evoluindo como nós estamos. Só que eles evoluem um pouquinho mais, vamos dizer, mais lento do que a gente. Então, eles estão evoluindo e quando eles morrem, eles também vão para um plano astral para depois reencarnar, como nós, seres humanos, fazemos. Só que a diferença entre nós e eles é que como nós somos mais evoluídos, eu coloco assim porque muita gente discorda, parece que eles são mais evoluídos, mas nós somos mais evoluídos, nós temos karmas. Ou seja, nós temos erros, nós temos coisas para pagar, temos continhas, pendências kármicas para pagarmos. Por isso, às vezes, a gente demora muito mais para reencarnar, porque a gente tem que passar por um período de doutrina, de tratamento, até voltar, até chegar a nossa hora de voltar. Já os nossos amiguinhos, para eles reencarnarem, é muito rápido. Por quê, gente? Porque eles não têm pecado, eles não têm erros, eles não têm pendências kármicas, eles não têm karmas. Eles não têm aquela coisa do livre-arbítrio, de escolher errar ou acertar. Eles agem de acordo com os nossos feitos. Eles agem de acordo com a nossa sintonia. Então, eles não têm como dizer, eu vou ter que voltar e vou pagar pelos meus erros. Não, sabe? Não tem essa coisa de que o cachorro mordeu alguém, então ele vai ter que voltar e pagar porque ele mordeu. Foi por instinto. Tá? Na verdade, eles estão seguindo muito o que os donos ensinam. Então, eles não têm os karmas que nós, seres humanos, temos. Então, muitos animais, a maioria, eles reencarnam muito rapidinho. 7 dias depois, 4 dias depois, há relatos, 10 dias depois, eles já estão de volta em muitos casos. Quando os animais são selvagens, mais rápido ainda, porque os animais ainda domésticos, eles ainda têm alguns sentimentos, algumas emoções que eles captaram da gente para limpar, para expurgar, até voltar.
porque eles ficam muito apegados a gente. Tanto é que Chico Xavier, em um dos relatos, né, ele contava o seguinte, que os animais, eles podem ficar até 4 anos vibrando na mesma casa, ali frequentando a casa espiritualmente, para matar a saudade do dono, para o dono não sofrer muito com a sua ausência. Olha que bonito. Então, se você, gente, perdeu um animalzinho, perdeu um amiguinho, e você sente que de repente, nossa, parece que eu sinto a presença dele ali na casa, pode ser que seja ele mesmo. Ele vai ficar mais um tempinho ali, até ele se desapegando naturalmente de você. Então os animais selvagens, eles voltam muito mais rápido, porque eles não têm esses apegos terrestres. Já os nossos queridos aqui, eles já estão muito parecidos com a gente. Por isso que eu falei no último vídeo, quando o dono é muito elétrico, o cachorro geralmente fica elétrico. Quando os donos são mais calmos, tranquilos, os cachorros ficam mais tranquilos. Eles acabam captando a nossa energia. Eles ficam tristes se a gente está triste. Eles ficam preocupados se a gente está doente. Existem relatos, até filmes, falando que quando às vezes o dono morre, o cachorro fica ali esperando ele voltar até perto do túmulo do cemitério, até ele voltar. Né? Você sabe de uma história de um filme que virou famoso, um cachorro, né, que ficou esperando o dono lá no Japão. Então, gente, existem relatos. Como também existem relatos de cachorros que reencarnam rapidamente e muitas vezes de acordo com a sua afinidade com os donos, ou seja, de como nós tratamos eles em vida, de como nós tivemos uma relação de amizade, eles podem até voltar para os mesmos núcleos familiares. Então, como eles reencarnam muito rápido, de repente passa um tempo, você vai lá e adota um outro cachorrinho. E você vai notar, em alguns momentos, que eles se parecem em alguns trejeitos, em algumas coisas, com o cachorrinho que você perdeu. É como se eles voltassem pra gente, eles voltam pra gente em muitos casos. Chico Xavier conta uma história, por exemplo, de uma cachorrinha que ele tinha chamado Boneca, que era a grande paixão dele, que vivia pulando em cima dele, lambendo ele dizia, sai, que você tem muita pulga, sai, brincava com ele. E até que a boneca morreu, e o Chico Xavier ficou arrasado. Passou um tempo, ele encontrando com os amigos ofereceram, deram um cachorrinho para ele. E quando ele pegou o cachorrinho, né, o cachorrinho foi no colo de todo mundo, mas quando foi no colo do Chico Xavier, começou a pular que nem maluquinha, assim, em cima dele, lambendo exatamente igual como a boneca fazia. E aí, os amigos falaram, Chico, nossa, é a boneca, é igualzinha, ela pulou igualzinha, ela pulava antes. E aí que Chico Xavier explicou que dependendo do grau de afeição que a gente tem com os nossos amiguinhos, eles podem até voltar. Não é regra, gente, mas pode acontecer. Então, se você, depois que perdeu algum animalzinho, passa um tempo, você vai, vamos dizer, escolher um outro para adotar, não estranhe se eles voltarem, porque eles falam até o seguinte, que não é a gente que escolhe o cachorrinho ou o gato, na verdade, eles nos escolhem. Por exemplo, se tem lá uma ninhada e um deles vem para perto de você, às vezes é aquela coisa assim, parece que ele está escolhendo a gente, né? Quando a gente pegou o Thor foi assim, tinha 3 ou 4, mas esse aqui foi o único que abriu o olho, foi o único que quis, daí eu peguei, ele foi o primeiro que eu peguei, como se falasse, é esse que vai ficar. É como se ele tivesse escolhido a gente e a gente escolheu ele, tá? Com uma afinidade. Então, eles não têm o livre-arbítrio, eles não têm essa consciência, mas eles têm uma coisa de afinidade, de personalidade, que essa consciência volta. Por isso que eles relembram da gente. Mas o que acontece no outro lado? Eles reencarnam rápido. Mas aonde eles ficam no outro lado? Nós, quando morremos, nós vamos para colônias espirituais. Nós temos hospitais espirituais lá. Nós temos várias colônias aqui, ó, em cima do nosso planeta. Então, eles também têm uma colônia para eles. Antes era o Recanto dos Animais, chamado Recanto dos Animais, que era um recanto que ficava ali na região da Amazônia, até cuidado pelos elementais lá das florestas, cuidado por espíritos que são voluntários para cuidar de animais. Só que daí, essa colônia
cuidava de índios também, cuidava de outros povos, então foi desmembrando, foi crescendo muito a população de animais, e aí foi criada uma outra colônia somente para animais, cuidada por espíritos voluntários que cuidam somente dos animais. E essa colônia de Recanto dos Animais virou Rancho Alegre, que é o nome da colônia que ficaria hoje em cima do estado do Mato Grosso. Então, nessa colônia, que é cuidada por espíritos, lá tem hospitais veterinários, tem áreas de lazer, os animaizinhos quando chegam lá voltam a ter saúde, são cuidados, dizem que lá tem bibliotecas onde os espíritos estudam para crescer mais nessa área, tem laboratórios genéticos, enfim, tem áreas somente cuidando da reencarnação deles, então são espíritos de luz que cuidam dos nossos irmãozinhos menores. E lá tem cachorros, tem gatos, tem aves, tem animais selvagens, enfim, é um lugar muito legal. Tem até textos na internet de pessoas até que já fizeram essa visita nessa colônia espiritual e receberam psicografias de lá, que falam como é bonito esse lugar, como é lindo, né? Diz que tem lagos, lugar para eles brincarem. Então é nessa colônia que eles ficam por pouco tempo, geralmente, porque eles voltam a reencarnar rapidamente, como eu falei agora, às vezes 4, 7 dias, 10 dias eles estão voltando, mas também ficam lá até estarem prontinhos para voltar. Então, essa colônia chamada Rancho Alegre é uma colônia aonde se situa hoje em cima do Mato Grosso. Então, a colônia anterior, nesse Recanto dos Animais, era uma colônia onde tinha até mesmo índios, né? Índios que foram, que morreram, não só pela colonização portuguesa, até índios até da América Central, pela colonização espanhola, enfim, né? Uma hora a gente vai fazer um vídeo só para falar das colônias espirituais, mas essa colônia que nós estamos falando hoje, ela é exclusiva para os nossos amiguinhos. E em muitos casos, acontece dos seres humanos, quando desencarnam, reencontram os seus amiguinhos, se ainda estiverem nesse plano espiritual. Mas às vezes isso não acontece porque, como eu falei agora, geralmente eles voltam muito rápido. Então, sim, os animais têm alma, sim, eles voltam rápido e também podem voltar para o seu núcleo, dependendo do grau de afeição, do grau de relacionamento entre seres humanos e esses pequenos anjinhos da guarda, não é mesmo? Agora é lógico, se foi um cachorro que foi maltratado, que sofreu muito na mão de um ser humano, ele não vai nem pensar em voltar, não é mesmo? Quer dizer, os espíritos que cuidam da reencarnação não vão fazer isso com eles, porque eles não vêm para espiar nenhum problema. Eles vêm para nos ajudar. Eles vêm com a missão espiritual de cuidar da gente, de dar amor, de dar carinho. E em troca a gente também faz isso por eles. Eles captam as nossas doenças, eles captam as nossas energias pesadas, eles captam como esponjinhas tudo aquilo da gente, para a gente não sofrer. Então o mínimo que a gente deve fazer por eles é dar amor, dar carinho, dar cuidado. Não é mesmo? Então, se você perder um pet, se você perder um cachorrinho, se você perder um gato, assim, eu vou falar, não fica triste, é maneira de dizer, porque eu sei que você vai ficar triste. Mas se serve de consolo, eles vão estar muito bem cuidados nesse rancho alegre, né? Nessa colônia espiritual guardada por espíritos de luz que amam os animais e que se voluntarizaram justamente para cuidar desses bichinhos, desses amiguinhos. E muita gente pergunta assim, tá, mas eles podem voltar como seres humanos? Não, é muito, 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 muito raro isso acontecer, porque o cachorro vai evoluir como cachorro, vai evoluir, então ele vai voltar várias vezes na mesma raça, vai evoluir, ou seja, ele não vai chegar a seres humanos, até porque vai precisar de muitas e muitas e muitas e muitas reencarnações. Mas é lógico que eles estão evoluindo. Eles lá poderiam ser, eles começam a ser como protozoários, começam lá com seres mais mais inferiores, passam por animais selvagens e vão subindo até chegarem aos mais perto dos humanos, que são os nossos animaizinhos domésticos. Por isso que eles têm tantos trejeitos, tanto jeito como parecem com os seres humanos. A gente fala assim, eles são quase seres humaninhos. Ó, olha aqui, ó o ser humaninho ali atrás, deitado na cama, me vendo gravar vídeo, não é mesmo? Então, assim, a gente fala que eles são quase seres humaninhos, né? Os ser humaninhos ali. Então, na verdade, por isso que
a evolução deles ainda é como animal. Como também não há reencarnação de humanos para cachorros. Ou seja, a nossa missão aqui é sempre evoluir. Mas quando a gente não evolui, pelo menos a gente não volta, não regride. Pode até parar de evoluir e ter que voltar para curar os nossos karmas. Mas regredir, né, regredir nas espécies, mas a gente não vai fazer isso, tá? Com uma lei kármica. Mas eles, os nossos amiguinhos, não têm karmas, eles não têm erros, então por isso eles voltam rapidinho. Muito mais rápido do que a gente, que às vezes tem que passar um tempinho lá aprendendo, se doutrinando, se tratando antes de voltar. Eles voltam 4 dias, 10 dias, né? Às vezes, muito rapidinho, eles já estão aqui. E quem sabe, na sua casa de novo. Então, repara, gente. Aliás, a melhor maneira que você tem de curar essa dor é que daqui a pouco você adotar um outro que você perdeu. Quem sabe você não tem a grata surpresa de ter o seu amiguinho de volta. E mesmo que não tenha, gente, o mesmo amiguinho, não fica triste, porque você vai ter outro te dando afeição, te dando amor, te dando carinho. Os cachorros, como eu falei, para te ajudar nessa missão como melhor amigo do homem, fiéis, que te dão amor sem cobrar nada em troca, sem julgar, apenas dar amor. Ou os gatinhos, que são seres espirituais, considerados até deuses em muitas religiões, os amiguinhos das bruxas, como falavam, porque eles transmutam a espiritualidade, reikianinhos, né, como a gente brinca, porque eles põem a patinha onde precisa curar. Ou seja, tanto o cachorro tirando a nossa energia, transmutando a nossa energia, como os gatos transmutando até a energia dos ambientes, são amiguinhos que estão aqui para cuidar da gente e em troca vamos cuidar deles. E se quando acontecer deles chegarem no tempo deles, porque de tão purinhos eles vão muito mais rápido do que a gente. A vida deles é mais curta, não é porque é errado, é que eles têm pouca coisa para ficar aqui. Eles estão tão purinhos que 10, 12 anos, 15 anos já estão voltando para o plano espiritual. Então fica feliz, fica tranquilo, que quando eles forem, eles vão estar muito bem felizes num lugar lindo chamado Rancho Alegre. Espero que tenha ajudado, espero que tenha tirado um pouquinho da sua dor. De repente, se você está assistindo e perdeu o seu amiguinho, saiba que ele está bem cuidado, saiba que ele está cuidando de você e saiba que de repente, logo logo, você pode ter ele de volta perto de você. Se não for ele, vai ser um outro te trazendo tanto amor e tanto carinho quanto o seu outro amiguinho. Grande abraço para você, gente. Espero que tenha ajudado. Até o nosso próximo encontro. Né, Thor? Tchau, tchau, gente. Obrigada.